Mas queria saber como é que está a situação com o candidato à presidência da República do seu partido, Romeu Zema. Como é que está a relação com o partido? Porque depois que ele gravou aquele vídeo na sequência da divulgação do áudio do senador Flávio Bolsonaro conversando com Daniel Vorcaro, pedindo dinheiro para investir no filme, ele na sequência gravou aquele vídeo, disse que era uma situação imperdoável e aquilo gerou um ruído muito grande. Muita gente entendeu que foi uma decisão precipitada do pré-candidato Romeu Zema, que era inclusive uma possibilidade para compor chapa com o senador Flávio Bolsonaro, e que isso pode afetar palanques regionais. Um deles é do seu estado, Paraná, uma vez que o senhor está fazendo dobradinha, inclusive com Felipe Barros, para o Senado Federal. Ele é do PL, o senhor é do Partido Novo. Então, como é que está essa situação com o Romeu Zema e como é que o senhor enxergou essa decisão do ex-governador de gravar aquele vídeo na sequência da revelação do áudio? Sim, Paulo, no Paraná, Novo e PL estão coligados, porque nós acreditamos na união da direita para derrotar o PT. Para afastar, no caso, por exemplo, do Paraná, Gleisi Hoffmann, que pode se tornar senadora. Se a gente não organizar a direita, numa eleição que existem 2 votos, cada pessoa vai depositar 2 votos na urna, nós estamos coligados, estamos defendendo a minha pré-candidatura e a de Felipe Barros para o Senado no Paraná. Nós estamos ainda com o candidato ao governador do estado, Sérgio Moro, que saiu pelo PL, debaixo da chapa do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Romeu Zema é uma excelente pessoa e foi um excelente governador. É um pré-candidato à presidência da República do meu partido, é quem eu tenho defendido, é nele que eu vou depositar o meu voto, se ele assim seguir, mas eu acredito na união da direita. Quer no primeiro turno, quer no segundo turno, que nós possamos estar juntos contra o PT, junto com o Flávio Bolsonaro, junto com o Partido Liberal, junto com o PL. E eu não tenho criticado o comportamento de nenhum candidato da direita, porque eu não vou dar margem a narrativas que fortaleçam o PT. Nossa maior batalha é contra o PT. Eu só critico pontualmente o equívoco da crítica que o Zema fez, porque é algo que gera desunião, exatamente o contrário do que eu estou defendendo aqui. Nós precisamos unir a direita contra o PT. O PT é o maior mal que nós precisamos combater nessa eleição. O PT destruiu a Lava Jato, o PT significa crise moral, crise econômica e significa crise na segurança pública. Então, a declaração do Zema, ao ele atacar o Flávio Bolsonaro de forma precipitada, como ele fez, gerou um ruído interno no partido por parte de todos aqueles que acreditam nessa união da direita. Muitos, inclusive, pré-candidatos vieram ao partido acreditando que essa é a visão institucional do partido e, por isso, ele acabou sofrendo ali uma reação interna, uma crítica, mas eu acredito que as coisas já se realinharam. Zema já se reaproximou do Flávio, o Flávio tem sido muito gentil, tem defendido a união com Zema, Zema passou também a se reaproximar, a mudar, ajustar o discurso, porque a grande batalha que nós temos esse ano é com o PT. Ninguém aguenta mais 4 anos de PT. Fora o prejuízo em todas essas áreas que eu mencionei para o país, a gente corre o risco de ter ministros dos tribunais superiores que vão decidir as nossas vidas pelos próximos 40, 50 anos. Segré, por favor, a sua pergunta. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Piotr. Um privilégio estar aqui com os colegas da EUTA, um privilégio poder te entrevistar. Eu vou tentar fazer 2 perguntas em uma só e tem um vínculo uma com a outra. Você sai da justiça, decide ser candidato, ganha as eleições e um monte de coisas aconteceram desde esse momento até agora. Então, a primeira pergunta é o que te fez sair de um posto, de um cargo que você estava bem consolidado? E a outra pergunta é, se você soubesse tudo o que aconteceu, voltaria a fazer o mesmo? É uma ótima pergunta, Segré. Vou responder a tua pergunta se eu voltaria a fazer o mesmo no final, só para gerar um suspense. Okay. Agora, o que me fez sair do Ministério Público foi a mesma coisa que me fez entrar no Ministério Público. Eu tenho uma visão de mundo cristã, de que a nossa breve jornada sobre a Terra ela tem um propósito maior a cumprir, que é amar e servir a Deus e as pessoas. Essa foi a razão que me levou a entrar no Ministério Público em primeiro lugar. Eu vi ali um órgão de amor e de serviço às pessoas, tanto no cuidado das crianças, adolescentes, idosos, do meio ambiente, com responsabilidade, né, de modo equilibrado, defesa dos direitos do consumidor, mas eu atuei especialmente na área criminal. E eu vejo a punição do criminoso não como uma vingança contra o criminoso, ainda que exista um aspecto aí de justiça assim retributiva, mas eu vejo como um modo de você proteger a sociedade contra os crimes praticados
pelos criminosos. Um modo de dissuadir, desestimular a prática de crimes e como uma forma de neutralizar os criminosos mais perigosos da sociedade. E eu passei a atuar no Ministério Público no combate à criminalidade organizada, atuei em grandes casos contra Fernandinho Beiramar, contra narcotraficantes do México, o braço direito do El Senhor de los Cielos, do cartel de Juárez, dos cartéis mais perigosos do mundo, foi alvo de processo criminal nosso, investigação nossa. E, ao longo do tempo, o que eu descobri era que o nosso trabalho contra os grandes corruptos, eles não davam em nada. E decidindo não desistir, como Leonardo, eu fui estudar nos Estados Unidos um sistema em que a justiça funciona, as engrenagens estão ajustadas para funcionar muito melhor do que o nosso. Voltei ao Brasil, uni uma equipe e nós atuamos na Lava Jato. Aplicamos inovação, a visão estrangeira mais efetiva do direito, tudo dentro dos limites da lei. A gente usou todos os limites da lei, todas as possibilidades, mas sempre dentro da lei, numa grande equipe e junto com a sociedade a gente alcançou resultados inigualáveis, nunca tinha acontecido nada parecido. Recuperamos dinheiro, esse dinheiro ele foi devolvido para a Petrobras, foi investido em estradas no Paraná, trevos, duplicações, isenção de pedágio, porque também roubavam nos pedágios paranaenses. E no final da Lava Jato, o que vi foi a destruição da Lava Jato. Na última semana, eu dei uma entrevista e a minha esposa olhou para mim, branca, e disse, você vai ser punido. Eu disse, mas por quê? Eu só falei a verdade. Porque eles vão querer te punir, não importa o que for, eles querem se vingar contra quem combateu a corrupção. Naquela mesma semana, teve um outro caso que eu estava atuando, passei o dia numa audiência, ela perguntou o que era esse caso aí. Era um caso sem sigilo, eu estava perto dela, era final de pandemia, e eu falei, estou atuando num caso de corrupção. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, é um caso de um carteiro que desviou 21 cartas. Ela falou, estão te botando para fazer isso? Quando tem os grandes casos lá parados, eu falei, a gente está vendo um desmonte da Lava Jato. Então eu vi o desmonte da operação de combate à corrupção diante dos meus olhos. E uma corrupção que a gente viu, nas palavras da Marcele, uma filha de um homem que estava no hospital Pedro Ernesto, que trata de crianças e adultos com câncer nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. E a Marcela, ela relatou num post nosso que o pai dela estava internado lá. Só que o Sérgio Cabral desviava 5% dos contratos da saúde. E ela falou, os equipamentos estavam quebrados, faltava medicamento. Um senhor de 63 anos, em 2012, se tornou público, ele ficou 40 minutos esperando atendimento e morreu nos corredores do Pedro Ernesto porque não foi atendido em tempo. E a corrupção, ela mata. Então, a mesma razão, veja, a razão do amor, do cuidado com as pessoas, me fez tomar uma reflexão no final de 2021, junto com a minha esposa, sobre qual rumo que a gente deveria tomar na vida. E eu recebi um convite para sair para a política, a minha primeira reação foi dizer não. Afinal de contas, eram 18 anos de trabalho no Ministério Público, combatendo a corrupção, lavagem de dinheiro, eu encontrava realização de propósito nisso, mas eu entendi, com base numa visão bíblica, daquela parábola, história que Jesus contou dos talentos, que eu tinha que fazer o melhor com aquilo que eu tinha nas minhas mãos. E a confiança da sociedade, o apoio das pessoas poderia me levar para dentro do sistema político, com eu já tendo conhecido, tendo recolhido ferramentas sobre o que precisa ser mudado dentro do sistema político. E nós tomamos essa decisão de família, a decisão mais difícil da minha vida, de dar um passo para fora. A esposa, a minha Fernanda, olhou para mim e disse, meu amor, a gente pode ter que vender os nossos bens, a gente pode ter que mudar o nosso padrão de vida, mas vamos viver aquilo que a gente entende que é o propósito nosso sobre a Terra, mais servir as pessoas no melhor que a gente puder, com excelência. A gente dá esse passo, chega ao Congresso Nacional, na primeira semana, Eduardo Cunha disse no elevador para um colega, nós vamos caçar o Deltan, aí a decisão de cassação veio pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. Peraí, cadê a imparcialidade, cadê a suspeição, o impedimento? O cara foi delatado na Lava Jato, ele não se afasta do julgamento, ele conduz o julgamento que me cassou contra a decisão uniforme do Tribunal do Paraná, contra a posição do Ministério Público Eleitoral, tanto do Paraná como de Brasília, e contra a própria lei. E ali eu aprendi uma grande lição, uma andorinha não faz verão sem bando. Nesse momento, eu decidi sair do partido que eu estava, o Podemos. Nesse momento, eu já tinha conhecido um pouco melhor o sistema, os partidos, e fui para um partido que defende honestidade, competência, política pública, sobrevivência e boa gestão, que é o Partido Novo. Eu me aconselhei com várias pessoas e várias pessoas me aconselharam dizendo, Deltan, se você quer construir uma comunidade de transformação, o melhor para você, o lugar que você vai conseguir construir isso é o time do Novo. Entrei no Partido Novo e ali eu passei a atuar como embaixador do Partido Novo, levantando novas lideranças. Cedré, você me pergunta, em algum momento você repensou? Claro, quando eu fui cassado eu repensei, eu orei, eu refleti, mas enquanto eu tiver essa capacidade de promover uma transformação,
Enquanto eu tiver a confiança das pessoas, eu sinto que eu tenho a responsabilidade de avançar. Veja, eu passei nas primeiras posições para os concursos públicos de que eu participei. Fui primeiro lugar para promotor, segundo lugar para juiz, 10º para procurador. Depois fui o deputado federal mais votado. Eu atuei na Lava Jato, conheci o sistema político, os podres do sistema político. Eu fiz cursos de políticas públicas sobre evidências. E eu não estou falando isso para glória própria. Eu estou falando isso para dizer que eu consegui um conhecimento e uma experiência, instrumentos que me permitem servir a sociedade com excelência. Eu não acho que eu sou herói. O herói é o povo paranaense, o herói é o povo brasileiro. Mas eu quero ser o melhor soldado do povo paranaense e do povo brasileiro. Então, não desisti e não me arrependo, porque todas as decisões foram tomadas sempre com muita reflexão, oração, com aconselhamento de pessoas que eu respeito, com o objetivo de tomar a decisão que mais realize o propósito da existência humana sobre a Terra, a mais servir.